Fala, pessoal do CS Next agora. Seguimos aqui no terceiro episódio com a Samantha, a gente que trouxe um falando sobre futurismo, né, voltado no que é, o outro nas metodologias, e agora na prática, né? Vamos jogar esse jogo. Então, no primeiro a gente trouxe, tentando desmistificar que futurismo não é previsão, né? Não é nada de ficção científica. E no segundo episódio também a gente focou muito a Samantha trouxe ali a questão dos 4 passos, né, do Institute for the Future, e que também o Foresight não fica somente para as grandes empresas. E também acho que, como as empresas pequenas e as startups, os maiores valores, aqui não está, acho que na metodologia, né, Samantha? Acho que muito mais na mudança de mentalidade, acho que a gente bateu muito nessa tecla, né? E agora a gente vai para o jogo, né? Falar de como é na prática, trazer alguns cases. Tem alguma coisa que quer salientar do primeiro e do segundo episódio aqui que eu não trouxe? Bom, primeiramente, boa tarde, olá a todos, né? Muito prazer estar aqui fechando esse assunto de futurismo. O que é importante? Sim, futurismo começa com mudança de mindset, e aí não há tamanho de empresa, você precisa ter essa mentalidade de olhar para o futuro com uma forma mais, como uma coisa que está na sua corrente sanguínea, né? E depois, aos poucos, você vai se especializando, você vai procurando metodologias e tudo mais. Agora, em tudo que a gente lê, a literatura fala muito isso. Não há estratégia de futurismo se não há mudança de mentalidade. E essa mudança precisa vir do topo. Não adianta também você colocar uma pessoa lá, cuida aí de futurismo da minha empresa, ou de foresight, e não apoiar isso. Isso tem que vir do topo. A gente vai ver alguns casos reais aqui. Hoje eu preparei algumas coisas que falam sobre isso também. Acho que o segundo ponto e aí eu estava até revisando um vídeo do YouTube de uma futurista bem famosa, o nome dela deixa eu só pegar aqui, Amy Webb. Ela estava na conferência de inovação ali de Las Vegas esse ano, e ela coloca muito isso, assim, não há atividade de foresight sem ação, porque senão você fica só com insights, e não tem uma mudança de fato, né? Você fica aí só com insights analytics e não tem uma mudança de fato. Então, precisa ter uma ação de fato, tá? E aí, o outro ponto que eu queria trazer é, assim, não vou ficar falando das metodologias, existem algumas metodologias que são mais utilizadas, vou perpassar um pouquinho sobre isso aqui, mas o principal para que se usa o futurismo? Você não vai utilizar o futurismo como uma maneira de predizer o futuro, mas para se preparar melhor para o futuro, para entender quais são os seus cenários mais plausíveis de estar preparado. E a Amy colocou isso também no vídeo que eu assisti. Em algum momento, você vai praticar tanto que você vai passar a controlar um pouco mais o seu futuro. Ao invés de ser levado para a crista da onda, você vai construir a crista da onda. Então, Perfeito. é mais ou menos isso. Deixa eu te fazer, já trazendo, né? No primeiro episódio, a gente tinha falado lá do case da Kodak, né? Tinha falado ali. O que tu entende que foi erros e acertos na função deles de querer antecipar o futuro? É muito difícil você me colocar nessa posição, tá? Não, mas uma visão tua, assim, mesmo, assim, que poderia estar pensando. E eu vou usar um pouco do que a Amy coloca também, depois eu coloco aqui o vídeo para todo mundo assistir, tá? Ela usa, inclusive, esse exemplo, né? E aí a gente tem que usar alguns conceitos de economia, né? Ela também coloca isso dentro da palestra. E só um parênteses aqui, né, para a galera, é muito fácil a gente falar dos cases que dão errado olhando para trás, né?
Porque Sim. quando tu tá lá na hora, as decisões são muito difíceis. Eu vi, acho que não foi deles, eu acho que eu vi do CEO da época do Blockbuster, acho que ele falando assim, não, a época, hoje falar do Netflix era super, hoje eu também queria investir, mas na hora a gente tem que fazer o que a gente consegue enxergar. Então, assim, ninguém faz algo pensando, nossa, agora eu vou... vou deixar o bonde passar. Não. Exatamente. Não. E é esse que é o ponto, assim, eu acho que a gente tem que se cercar de informação e de práticas o máximo que puder para tirar um pouco dos nossos preconceitos, porque o ponto do futurismo é esse, se a gente fica só na nossa bolha, a gente vai deixar passar algumas coisas, mas isso não significa que você ainda vai pegar tudo, né? E acho que isso não existe, né? Acho que até é bem utópico tu achar que tu vai ganhar, pelo menos assim, eu conheço uma galera de mercado grande, estudo muito, tem muita gente que fala, cara, perdi cases irados, assim, tem amigos meus que, cara, fulano me apresentou um negócio, 3 anos depois venderam por 400 milhões e eu achei que era uma besteira. Exatamente. A gente vai ver alguns casos de sucesso, inclusive, né? A gente fala só dos de falhas, a gente vai ver alguns casos de sucesso. Então, assim, para responder a tua pergunta, a Amy, ela coloca ali na palestra dela desse ano que em economia, em estudos de economia, em estudos de capitalismo e tudo mais, há um conceito que vem lá do Joseph Schumpeter, não sei se você conhece esse cara, ele é um economista super conceituado, ele deixou uma literatura vasta em estudos econômicos e é ainda referência para muita coisa. Ele coloca que, primeiro, a gente estuda muito ele no quesito como o sistema de inovação funciona, e ele é um dos economistas que prega que a inovação não se faz sozinho, em primeiro lugar, e você não pode esperar do governo ou de um player só para a inovação acontecer. E ele vai mais além. Ele fala que para a inovação acontecer, você precisa de agentes privados, de empresas privadas, de agentes privados que assumam riscos. E é aí que está a questão, o caso da Kodak, por exemplo, né? E aí, a Amy ainda coloca uma coisa, quando ela cita Schumpeter na palestra dela, que ele fala sobre a questão do ambiente destrutivo. Então, o capitalismo tem disso, e eu falo de uma maneira um pouquinho diferente do que ela fala. Ela fala o seguinte, traduzindo Schumpeter, que o capitalismo é sempre uma roda de criar e destruir, criar e destruir, criar e destruir. Eu concordo com isso, mas não no sentido de destruição, é no sentido de criar novas realidades. Claro. Vamos pensar, se eu tenho um desafio tecnológico e eu proponho uma solução para esse desafio, eu mudo a realidade, novos desafios e novos problemas acontecem, né? Então, o caso da Kodak, ele é icônico por causa disso, porque eles não foram capazes de ver que a realidade estava mudando em torno deles. Eles não perceberam, e aí o capitalismo, o estudo de capitalismo, de economia capitalista mostra muito isso. Quando você está, e aí eu lembro que no primeiro episódio você me fez essa pergunta sobre um amigo seu. Quando você está na crista da onda, ganhando dinheiro e tudo mais, você tem que entender que aquilo é temporário, porque pode vir um cara, uma zebra, um pequeno, que olha para algo que você não está vendo, porque você está vendo o todo e não consegue focar ali num sinal fraco, numa tendência muito local e tudo mais, mas que de repente pode virar algo de realidade e mudar todo o seu ambiente. Foi o que aconteceu com a Kodak e a fotografia digital, né? É um caso icônico, não tem muito mais o que falar. E aquilo que você falou, dá para a gente ficar julgando? Não, não dá. A Nokia também tinha, né, um controle enorme do ambiente de celulares. Um case que eu acho também fantástico é o do, acho que se eu não me engano era o CEO da BlackBerry, né, falando do iPhone, né? Sim. Quem é que vai querer? Todo mundo quer achar que quer teclado. E é justamente isso. E é o que eu falo, assim, naturalmente, os pragmáticos, eles acertam no médio prazo, assim, mas eles vão ganhando pouco.
E normalmente, quando tu arrisca, tu vai errar a maioria das vezes, mas quando tu acerta uma, tu acerta mesmo. Tem uma frase que ela é bem famosa no mundo da inovação que a gente usa muito, que é: os otimistas são inteligentes, aliás, os negativos, pessimistas, exatamente. Os pessimistas são inteligentes, mas os otimistas fazem dinheiro. Porque é muito isso. O conservador, normalmente, ele vai, de fato, na maioria das vezes, ele vai conseguindo ali manter. E a quem toma o risco, pô, vou apostar, vou tentar fazer uma coisa diferente, é o que vai sair da curva. Mas tu erra muito até tu acertar, sair da curva, né? E aí, qual que é o ponto disso? Você está disposto a manter só o seu core business de agora? Ou você está disposto a ficar numa posição de controle onde você consegue, inclusive, destruir o seu core business hoje, mas criar outro e continuar no business? A 3M tem isso como filosofia, tá? Eu não sei se você conhece a filosofia de inovação da 3M, eles têm lá um determinado período de tempo em que eles falam que, neste tempo, 30% do net revenue deles tem que vir de produtos novos. E aí, eu vou citar um exemplo. Eu fiz uma visita há muito tempo atrás na 3M. A 3M, para quem não sabe, tem a tecnologia que faz as placas de carro reflectivas e tal, até. E eles falaram para a gente lá, eles falaram assim, olha, a gente sabe que placa de carro está fadado a morrer, mas eu já tenho a solução. Então, eu vou continuar no business de identificação de carro. Perfeito. Ponto, né? Como que você transcende? E aí e é muito legal essa estratégia, porque assim, você já viu algum carro sem placa hoje? Não. Eles estão ainda usando isso para manter o negócio deles. Em algum momento eles vão virar a chave e falar, tá aqui, ó, a solução é essa. Tem aí leitores aí de códigos 1000 que eu consigo achar. E tu sabe que é justamente isso. Eu estava, esses tempos, no domingo, o meu sócio lá no Lua de Mel, e eu mandei um áudio para ele, né, falando de um negócio. Falei, cara, olha só, tô incomodado com isso aqui, e acho que a gente tem que começar já a criar uma estratégia, porque o nosso negócio ele vai funcionar até aqui. E a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. Não estou dizendo que a gente tem que fazer amanhã. E eu disse a ele, estou dizendo que tu não tem que aproveitar aí também. Eu falei, aproveita aí, mas é só para não ficar guardado para mim isso, porque a gente tem que mirar para esse lado. E dentro dos negócios, a gente costuma falar também muito disso, né? Que tu tem que estar a par do que vai matar o teu negócio. Exato. Porque muita gente tenta não ver isso, e eu falo, né, que a gente pode ignorar a realidade, mas não as consequências de ignorar a realidade, não ignorar as consequências de ter ignorado ela, né? E é muito isso. Eu acho que tu tem que estar preparado que teu mercado pode mudar, não se apegar simplesmente ao que ele é, ao que ele te entrega hoje, mas pensar, eu tenho que ter uma solução. Porque é muito mais fácil eu já ter uma solução do que o mercado mudar e agora acabei, não tem mais o que fazer, né? É o que eu falo geralmente para jovens, ou até para minha filha, né, que está aí decidindo o que quer fazer de faculdade. Sim, qual que é a regra do jogo? Hoje, se você não tem minimamente uma faculdade, você não consegue um bom trabalho qualificado. Aí você vai falar para mim, mas o que eu vou escolher de faculdade pode ser que daqui 20 anos nem esteja mais habilitado a ser uma profissão, ou vai estar em desuso. Tá, mas por causa disso você não vai fazer faculdade? Exato. Né? Uma coisa não invalida a outra. É o como você usa o conhecimento e as experiências que você adquiriu para se reinventar. É o mesmo com organizações, é o mesmo com empresas, com entidades públicas e tudo mais. Né? E aí, a Amy também coloca isso na palestra dela desse ano, que a chave do negócio é você saber em que momento fazer decisões arriscadas, porque aquilo, como você disse, as consequências de não fazer vão te matar. É isso. É essa que é a chave. E aí é assim que as pessoas têm utilizado o futurismo, inclusive. Tem um parente que falou ali da tua filha, é muito bom que tem, não sei se você já ouviu, o Cortella falou isso numa palestra dele, que era muito bom, né, que os filhos dele falaram que não queria, um filho dele falou que não queria fazer faculdade, porque
fulano lá largou a faculdade, o Zuckerberg, ou sei lá, ele falou alguma coisa. Os dois, né? E aí ele disse assim, né, tranquilo, passa primeiro em Harvard, e depois que tu vai lá em Harvard, aí tu tem o direito de desistir dela. Porque o que fez essas pessoas não foi necessariamente o título, mas foram as experiências, o ambiente que proporcionou para que elas fossem hoje o que são, né? Exato. Não vou fazer faculdade, mas vou ficar em casa jogando videogame o dia inteiro. Não, né? Não, é exatamente isso. E esse ambiente que eles já viviam já transformava a tua cabeça, né? Eu costumo dizer, o teu ambiente te transforma. Não adianta tu andar com uma... é o que tu falou também, de tu viver sempre a mesma bolha. Se eu andar sempre com a mesma bolha, naturalmente eu vou ter o mesmo tipo de filosofia de vida, de tudo, qualquer aspecto. Hoje eu estava numa reunião bem legal, uma empresa bem grande, e reencontrei um parceiro de bairro, assim, morava no mesmo condomínio que eu quando eu era pequeno, assim, ele já era mais velho, reencontrei por conta dos negócios, enfim, e a gente está falando muito disso. O ambiente te proporciona a tu ficar no mesmo lugar, se tu achar que tá confortável, ou ele sempre serve, tu vê, assim, para te provocar, né, a fazer mudanças, e eu acho que dentro dos negócios, quando a gente olha, principalmente para essa questão de trazer o futuro, o que eu vou fazer, tu pode estar num ambiente que seja confortável, né? Ou tu precisa ter uma mentalidade de provocação. Se tu não tem, e eu parto muito dessa ideia, se o teu CEO, né, se vamos supor que o founder tem ali já o CEO, ele saiu da operação, ou se tu não é um founder, às vezes eu acho difícil a pessoa ter o mesmo viés de risco que o founder. Porque, pelo que eu converso com a galera, alguns, eles são mais preocupados em manter o emprego, então jogar o jogo, do que tomar um risco. Né? O executivo chegar ali, cara, vamos fazer isso aqui, e não sei o quê. Não, mas aqui a chance de eu errar. Eu já escutei de parceiro falar, cara, eu vou contratar o fulano. Uma vez eu apresentei um parceiro para esse que ele entregava basicamente a mesma coisa que uma Big Four para ele. E aí ele assim, mas se dá um problema, pelo menos é o fulano que errou. Então. Se dá o pequeno, é eu que apostei no pequeno, e aí o problema é meu já, entendeu? Então, assim, se tu não tiver, acho que essa mentalidade trouxer para dentro da empresa também, que errar faz parte, não ficar só no quadro da empresa, achamos legal você testar, e quando a pessoa erra, tu querer crucificar ela, aí eu acho que funciona mais as coisas, né? Claro que tem que ter medida, não pode apostar em tudo a todo tempo, né? Que acho que também é a questão da metodologia que tu trouxe, onde é que a gente vai e o que a gente vai testar primeiro, né? Exatamente. E aí, entrando um pouco nisso, assim, eu acho que a gente trouxe muita coisa, assim, de novo, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, e como que você operacionaliza isso dentro da estrutura, né? E aí eu fui procurar alguns exemplos para trazer aqui para a audiência de empresas que usam Foresight e empresas que foram ou estão sendo bem-sucedidas. O caso que mais se eleva dentro da literatura como o caso mais bem-sucedido de corporação utilizando Foresight é o caso da Shell. E a Shell, inclusive, dentro das leituras que eu fiz, ela fez uma coisa que ela foi além. Primeiro que ela, falando um pouco das metodologias, né, basicamente, ela utiliza narrativas e cenário planning. Então, lembra quando a gente falou lá de metodologias, a gente viu aquela metodologia em que você se coloca no futuro e imagina cenários, o que são plausíveis, preferidos, e aqueles que, muita viagem, pode não acontecer e tudo mais. É mais ou menos isso que eles fazem. Mas, e eles usam também o escaneamento de sinais fracos, que foi isso que provavelmente a Kodak não fez. Então, eles olham dentro do business deles e até fora do business e falam assim, o que está acontecendo naquele vilarejo ali que as pessoas estão mudando, sei lá, estão utilizando menos plástico proveniente de petróleo. E por quê? Né? Então, essas tendências e sinais fracos, eles começam a avaliar isso num estágio mais antecipado dentro da estrutura. Aí você vai me falar, tá, mas outras empresas fazem isso e não foram bem sucedidas quanto a Shell.
E aí vem o ponto principal da Shell. Ela tem isso como memória institucional. Ela não faz esse exercício uma vez, coloca na gaveta e esquece. Ela faz e refaz e refaz e refaz. A ponto dela fazer tanto, ela faz há mais de 50 anos isso, que ela foi capaz de produzir as próprias metodologias dela internamente. Então, ela foi refinando a prática a ponto de entender dentro da metodologia de weak signal scanning e de cenário planning e tudo mais, o que funciona e o que não funciona para ela, e provocar a estrutura interna de modo a falar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, a gente vai continuar fazendo, isso aqui a gente para, isso aqui a gente começa, mas todo o arcabouço de conhecimento, desde que ela começou a ter foresight na prática, continua sendo revisto. Uhum. E um outro ponto muito interessante é que eles fazem isso de uma maneira que é ligada, ela é direcionada à narrativa. Mas vai falar, como assim? Eles criaram essa metodologia e utilizam essa metodologia para transformar em atitudes palatáveis e consumíveis para os line managers, ou seja, pessoas que estão ali operando mesmo a estratégia da companhia. Então, ela não é simplesmente uma empresa que fala assim, a nossa estratégia é crescer 30% nesse território. Não. Ela faz isso e traz essa estratégia para o dia a dia do cara, através de cenário planning. O que isso criou? Primeiro, uma conexão direta entre a camada mais baixa da organização com a camada de decisores. Porque ninguém está fazendo ali algo que eles não sabem por que eles estão fazendo. E criou uma maneira de comunicação onde eu converso aqui no Brasil, eu converso na Arábia Saudita, eu converso na Europa, eu converso nos Estados Unidos, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se entende. Isso é muito, muito importante. O outro ponto que eles trazem também, dentro da literatura que eu li, é que eles trabalham com o foresight dentro como centro das decisões corporativas. Uhum. Por quê? E eu acho que eles têm que fazer isso mesmo. Por quê? Porque o negócio deles, imagina, eles trabalham com uma tecnologia que está há muito tempo sendo utilizada, craqueamento do petróleo, tudo de petróleo, e de derivados de petróleo e tudo mais. Não tem um conhecimento técnico fora as recentes tecnologias, mas assim, você está usando tecnologia de quase 100 anos, vamos combinar, né? Você usa equipamento, você melhora e tal, não sei o quê. Mas eles olham para o futuro e olham assim, tá bom, hoje eu estou fazendo isso, como que eu faço melhor ali? Porque como que eu entro em negócios que hoje não são meus, mas impactam o meu negócio? Então, as decisões, estratégias e corporativas estão centradas nos estudos de futuro. Por quê? Porque a tecnologia que eles usam e o que eles precisam investir é tão grande em termos de investimento e tempo de retorno, que se eles não fizerem isso, eles vão fazer algo hoje que daqui a 10 anos não vai valer mais a pena. Perfeito. Né? Então, assim, o contrário também é realidade no futurismo. O que eu tenho que fazer hoje, porque no futuro vai ser o creme de la creme, todo mundo vai querer, mas o que eu tenho que não fazer hoje, porque o meu resultado vai ser daqui 10, 15 anos, e não vai ser validado, não vai trazer valor agregado para a empresa. Então, sempre é para os dois lados. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, meio que na prática, que eu estava pensando de básico, que às vezes eu fico pensando o que a galera tá, assim, né, para ela, vamos tangibilizar alguma coisa. Primeira reunião, o que se fala, o que se decide, vamos fazer uma reunião para decidir os nossos caminhos. O que acontece, quem participa dessas reuniões, quem deveria participar, o que acontece? Aí você tá passando para o que eu tinha planejado para o final. Mas a gente fala.
Só vou voltar algumas coisas da Shell aqui para eu explicar o porquê que esse é um caso de sucesso, tá? Eu vou deixar anotado isso aqui. O ciclo, a Shell foi tão bem sucedida porque ela conseguiu fechar um ciclo de estratégia, inovação e gerenciamento de risco, que volta para a estratégia, que volta para a inovação e que volta para o gerenciamento de risco. E esse ciclo continua a ponto de modificar o que ela precisa ser modificado e antecipar algumas coisas. O que a literatura traz no caso da Shell? Fazendo isso, ela antecipou 2 crises do petróleo. Uma em 1973 e uma em 1995. E foi a companhia mais bem adaptada a essas crises frente aos competidores. Então, esse é um resultado real, quem quiser, está descrito em literatura, tem um monte de gente estudando esse caso, está na internet, assim, a rodo. E mais, eles têm uma página pública que fala sobre foresight, sobre futurismo, como que eles aplicam e tudo mais. Então, tá lá, depois eu coloco o link aqui para vocês. Que irado. Voltando na tua pergunta, eu fiz essa pergunta para minha IA aqui, tá? E eu vou fazer uma colinha. Então, por exemplo, pensando ali que você tem uma empresa e você quer começar com a sua prática de futurismo, né? O que você deve fazer? E aí, primeira coisa, eu coloquei na IA só para sumarizar aquilo que eu tinha lido, para eu ter um discurso um pouco mais direto para vocês, porque senão eu devaneio também, tá? Mas a literatura fala isso. Primeira coisa que você tem que fazer, isso tem que vir da liderança. A liderança tem que estar engajada com futurismo. Se não vier da liderança, o futurismo não funciona. Então, um passo antes. Vamos supor que não parte da liderança. Agora esteja ouvindo um executivo lá da parte de inovação, um gerente de inovação, e ele quer levar isso para a reunião. O que ele tem que falar? O que tu levaria, assim, num bate-papo? Eu faria questões provocativas. Então, por exemplo, pega ali o core business daquela empresa e fala assim, como que a gente reagiria hoje se esse nosso core business hoje desaparecesse? Qual que seria a nossa saída? Como que a gente se reorganizaria? Em que ponto ou em que pilar de desenvolvimento ou de atuação a gente se seguraria para continuar como empresa? Outra pergunta, quais são as oportunidades hoje de negócio que a gente não atua hoje, mas que a gente vê como possibilidade de atuação? E o porquê que a gente não faz? Né? Para entender um pouco da maturidade. Pessoal, pegaram a dica aí? Né? Então, assim, por que a gente não faz? Né? Empresas sérias estão fazendo isso, governos estão fazendo isso. O governo da Arábia Saudita, 20 anos atrás, começou a fazer um processo para entender como que eles saíam de uma economia baseada no petróleo, porque eles sabem que o petróleo vai acabar. Eles têm um ministério acho que de futurismo, alguma coisa assim, né? Eles têm. O Pedro, que é meu conselheiro da SAP, ele morou muito tempo lá. Daí ele não só me contou, quanto no livro que ele escreveu, ele falou sobre isso, né? Porque é um grande entusiasta de inovação. E aí, quando ele me contou isso, eu falei, que doideira. Não à toa são que são, né? Exato. E aí você começa a ver nesses países do Oriente Médio algumas mudanças também. Lembra quando eles sediaram a Copa? Uhum. Olha o tanto de tecnologia que eles trouxeram para o evento. Mas o principal, acho que a principal pergunta que era feita quando a sugestão da Copa, ou a decisão de sediar a Copa foi feita lá. O porquê que as pessoas vão colocar a Copa lá? Primeiro, Oriente Médio tem toda uma cultura mais fechada, o pessoal do Ocidente não conhece, tudo mais. Eles estão usando isso como ponto de turismo. Não sei se você percebeu o tanto de coisas que hoje a gente consegue ver o Oriente Médio não só como centro turístico, mas como centro de negócios, né? Então, eles estão se posicionando não só como produtores de petróleo, eles estão se posicionando como produtores de negócios, como área turística.
Aí você fala, eu vou passar calor no deserto. Não, tem praia climatizada, meu amigo. Os estádios da Copa eram todos climatizados, né? Então, a gente consegue ver essas transformações na realidade acontecendo. Então, primeira coisa, você não é liderança, você está numa posição de trazer inovação. Você quer trazer... É uma conversa difícil, tá? Eu completamente entendo que é difícil você chegar, às vezes, para um dono de uma empresa e falar assim, escuta, seu core business hoje, o seu principal business, seu principal negócio hoje é, sei lá qual seja. Principalmente se o cara é apaixonado por aquele negócio dele. O que você faria se isso aqui desaparecesse? Ou, às vezes, até, muitas vezes eu vejo discussões nesse nível, principalmente de empresas familiares, quando a pessoa que comanda a empresa, ela falta por algum motivo, né? Ou por motivo de doença, ou às vezes por motivo de morte, você percebe que a empresa dá uma chacoalhada porque não está preparada. E isso é uma coisa totalmente previsível, certa, inclusive, a gente só não sabe em que momento vai acontecer, né? Então, perguntas difíceis precisam ser feitas. O Foresight, ele chega a competir com outra área, assim? Oi? Tipo, Foresight chega a competir com uma outra área do cara e dizer, cara, não posso olhar para isso porque o foco está nisso aqui. Chega, geralmente é uma área menos vista porque os resultados eles não são tão tangíveis. E nem curto prazo, normalmente, né? Não é um curto prazo, a não ser que você faça um estudo para curto prazo. Eu já vi também alguns exemplos, não é o principal, né? Mas é difícil também porque as pessoas não conhecem. Então, você vai chegar e falar assim, a gente precisa investir numa consultoria de futurismo, vamos fazer um workshop de futurismo. O cara vai falar, dá licença, eu preciso faturar aqui, preciso ter um monte de ordem aqui, eu preciso entregar o produto ali no meu distribuidor e tudo mais. O cara não quer saber disso, né? E aí é que tá. O cara que realmente está preocupado com o futuro, ele vai olhar isso. Você vai colocar uma pulguinha atrás da orelha e falar assim, ou então, uma outra maneira. E até com base na metodologia, tu vai entender, assim, se o cara trouxer, tipo, de fato isso é preocupante, acho que não vai ser algo para 2, 3 anos, mas pode ser que aconteça em 10, vamos desenhando devagar, aos poucos, um caminho para isso, né? Exatamente. Ou até, assim, coisas que podem provocar esse pensamento de futurismo, tá? O problema é que no Brasil, às vezes eu penso assim, a galera é tão imediatista, porque a gente vive numa situação até política, que tu não sabe o que acontece em 4 anos. Eu já escutei de empresário, aí é que tem que estar mais preparado. Aí é que tem que estar mais preparado ainda. É verdade, tem um ponto. Porque, assim, normalmente o que eu escuto da galera, e eu concordo, assim, cara, assim, vamos fazer um planejamento de 5 anos. Mas eu não sei o que vai acontecer na próxima eleição. E daí, por que a gente se torna corpo prazista, na grande maioria das vezes? É por conta disso. Eu preciso ganhar dinheiro agora, porque não sei o que vai mudar depois, e se a taxa aumentar, e se não sei o que. Então, mas aí era o meu ponto que eu ia colocar. Interessante também, uma das perguntas que pode ser feita é, hoje a gente está ganhando neste campo, qual outro campo a gente poderia ganhar? Como que a gente diversifica o nosso negócio? A diversificação pode ser um ponto para você pensar em futurismo, né? A gente tem um caso muito bonito aqui de empreendedorismo nacional, que é o Silvio Santos. Imagina se ele ficasse só na TV, ou só no carnê do baú. Que, aliás, ele viu no carnê do baú, ele comprou o carnê do baú como um problema e viu solução. E, né, ele diversificou o negócio dele. E errou, que para quem assistiu a minissérie que fala sobre a vida dele, ele fala lá do banco que ele abriu e tudo mais, que ele chegou quase... É boa? Boa, gostei. Produzida do SBT, tem uma outra produzida que é mais sensacionalista, a produzida pelo SBT, que tem a participação das filhas e tudo mais, tem mais detalhe, obviamente, né? Então a gente consegue ter um pouco mais de visibilidade do que foi a vida dele, mas acho que vale a pena, sim. É um caso muito legal, ele teve parque de diversão, ele abriu uma empresa de cosmético, ele precisava. Não é questão de precisar, é onde eu diversifico. Como que eu faço a minha empresa ser um legado e não só um nome, um CNPJ, né? Exato. Então acho que é isso. E até assim, para quem é pequeno, né? É pequeno, trabalha num nicho e tudo mais. O que você tem que pensar?
um dia alguém grande pode vir e me engolir. O que eu vou fazer depois? Né? Tem casos e casos aí de startups que foram compradas por empresas grandes e tudo mais, e você vê que o cara encheu a burra de dinheiro e continua investindo, continua fazendo mais startup, porque a mentalidade do cara, entendeu? Sabe que eu tenho alguns amigos que fizeram exit, né? E é justamente isso, o pessoal volta para o jogo de novo. Uhum. Volta e às vezes com mais apetite do que quando não tinha, porque é mais ou menos assim, cara, tu entendeu assim qual é o negócio, tu vê que dá para fazer algo maior, se tu pensa, fiz isso pequeno e tu abre também, amplia teu horizonte, tu consegue ver, pô, tem outras coisas que eu consigo explorar, e é justamente isso, né? Vai do apetite. Outra pergunta que é muito comum em organizações, né? Às vezes até em média e grande empresa, assim. Hoje a gente está fazendo isso, mas assim, a gente tem capacidade para continuar fazendo isso ao longo dos anos. Os nossos funcionários estão envelhecendo, alguns estão se aposentando, e aí entra toda a questão de como eu vou formar essa força de trabalho para sustentar o meu negócio. Eu preciso da mesma força de trabalho, sim ou não? É outra questão. Tudo isso envolve futurismo. Querendo ou não, a gente usa o futurismo no nosso dia a dia, só que ela não é... Só que não com tanto método, de repente. Exato. Ele não é tão metodológico. E eu acho que é por isso que confunde as pessoas sobre o achismo, né? Exato. Quando a gente fala assim, às vezes uma pessoa, nossa, o cara foi estratégico, não sei o que, foi super bem sucedido. Com certeza ele usou alguma coisa de futurismo. E é exatamente, eu concordo 100%, porque às vezes a galera fala assim, que nem eu disse, quando eu entrei na época de setor de energia renovável, quando ninguém falava, eu era louco. Daí depois eu me tornei visionário. Quando eu comecei a fazer um negócio de podcast, era a mesma coisa. Que isso, Brasil? Depois, nossa, como... Só que eu dizia pra galera, cara, pra mim era muito óbvio aqueles dados que ia acontecer lá pra frente, né? Eu falei, cara, não volta, é que nem eu digo assim, pegar o telefone fixo, não vai voltar a usar. São movimentos que vai acontecer no mercado. Pode ser que eu erre no time, como eu errei quando eu entrei na área de energia solar lá, em primeiro em 2014 para 2015, que teve a regulamentação, tu ficou um ano sem comer nada, basicamente. Não, ninguém comprava, não tinha, mas só que ia acontecer. Para mim era muito natural. Era assim, eu lembro que eu recém estava casado, eu fiquei pensando, meu Deus, fiz a maior besteira. Eu falava assim, olha, ou era o dinheiro de um café da tarde, ou era o dinheiro que eu tinha que visitar cliente, sabe? Exato. Mas assim, tinha toda a perspectiva de que aconteceu, o movimento que estava acontecendo fora, mas é justamente isso, não tinha uma metodologia, tinha ali aquela instinto, né? O instinto baseado um pouco no que estava acontecendo, né? Mas você viu um sinal fraco ali que virou tendência, que virou realidade. Esse que é o ponto. E ainda quando você tem um sinal fraco, que tem uma lei do seu lado, a chance disso virar realidade é muito grande. Acaba diminuindo o seu risco. Então, é esse o pensamento. Se a gente... só deixa eu trazer um pouco para dentro da empresa. Não sei, tem algo que tu quer concluir isso aí? Não, pode, eu ia voltar mesmo para dentro da empresa. Se a gente traz para dentro da empresa isso, tá? Qualquer profissional pode trabalhar com isso. Por onde que ele começa? Ele está ouvindo? Ou como é que ele começa a ter essas... Porque isso que a gente está falando, a gente, de repente, já tem essas incomodações, a gente vai atrás, a gente já é mais curioso. Mas como é que eu estou ouvindo aqui agora, a primeira vez esse assunto? Como é que eu começo a mapear se pode acontecer alguma coisa? Onde eu começo a estudar um pouco, de repente? Isso é... A gente está na era da informação, e a informação muito fácil de ser consumida. E eu vi os teus posts de inteligência artificial, cara, usa isso a teu favor. Então, procure bancos de dados que sejam de fontes confiáveis, né? Às vezes até dentro de universidades, você consegue usar para procurar literatura que seja confiável nesse assunto. Existem toneladas de relatórios de tendências e de reportes de futuro disponíveis na internet, disponíveis para o público. Você pode até ler alguns antigos. Não tem problema, você não precisa ler o de 2026. Lê o de 2024, lê o de 2020. Para quem não sabe, qualquer lugar é ponto de partida. Você sabe por quê que é importante?
Porque se a gente lê algo que foi feito em 2020 e a gente compara com o que está acontecendo, você consegue começar a entender a aplicação direta do negócio, né? E aí, eu, eu sou química, né? Eu fiz faculdade de química na Unicamp. Por que a gente tem muita prática de laboratório? Porque para você aprender, você tem que praticar. E você pratica começando com aquilo que já está massivamente conhecido. Então, ler esses relatórios, falar com gente que já aplica. A gente tem um dos casos que eu trouxe aqui para falar um pouquinho de aplicação de Foresight, é a Embrapa. A Embrapa utiliza Foresight para dentro. A Embrapa, de uma maneira geral, é um grande case no Brasil. É um grande case, exatamente. Tem um monte, a MWeb tem um monte de coisa na internet, utiliza a inteligência artificial de uma maneira que sumarize os pontos que você precisa e tem mais dúvida, né? Entenda como utilizar a inteligência artificial a seu favor. Você não precisa ler 500 páginas. Se você tem uma dúvida específica sobre um tópico específico, você pede para ela sumarizar e depois checa isso na sua fonte, porque pode alucinar. Né? Claro. Então, sempre tem que checar. Começa a se cercar desse assunto de uma maneira literária, mais literária aplicada à prática. Essa é a minha dica, né? E aí você começa, dentro do Instituto for the Future também, voltando para a questão da estrutura organizacional e como colocar isso dentro da organização, ele tem algumas personas que ele identifica como personas interessantes para você caminhar nessa jornada do futurismo. Ele tem o cara que é o profissional do futurismo, o cara que transcreve, que traduz o futurismo para dentro da organização. Ele tem o cara que investe no futurismo e é o decision maker. Então, todas essas personas, e aí dentro de cada estrutura você vai identificar quem são essas pessoas, você precisa ter para começar a prática de futurismo dentro da sua organização. Às vezes, uma pessoa pode personificar 2 ou 3 pessoas. Às vezes, a pessoa que investe no futurismo é a pessoa que também traduz o futurismo dentro da empresa. Para empresas pequenas, eu já vi práticas, inclusive, de workshop de um day. Um dia. Eu leio em inglês e falo em português. De um dia sobre futurismo. Assim, fazendo essas perguntas. Onde que a gente pode se diversificar e tal? Vamos olhar o nosso futuro. O que acontece? Muita gente hoje, você falou de podcast, né? O tanto de pessoas que lançou podcast durante a pandemia, porque ninguém poderia sair para lugar nenhum, mas todo mundo, o ser humano é um ser sociável, as pessoas precisavam se socializar de alguma maneira, aquele que estava minimamente, não precisava muita coisa não, minimamente preparado, com uma boa internet, com um bom equipamento, saiu na frente. O cara hoje está milionário. Entende? É uma realidade. Aí todo mundo falou assim, nossa, a pandemia acabou, ninguém vai mais consumir podcast. Cara, não, muito pelo contrário. Ao contrário, só aumenta, assim. Só aumenta, e é muito legal. Porque nos Estados Unidos, até o parceiro meu falou que está virando muito ativo de M&A, né? As empresas querem ser dono de canal de mídia, e aí vê que principalmente a nova geração consome muito, então estão tendo um processo de aquisição lá bem grande de podcast, e às vezes nem tão grande. A OpenAI comprou uma agora. Exato. Esse meu ponto. Esse meu ponto. Então, assim, é como a matéria, né? Você não perde, você transforma. E aí, acho que essa é a principal pergunta. Como a gente se transforma e como a gente se prepara para o futuro? Traduzindo em empresas e organizações, eu acho que o dono, ou o presidente da empresa, ou o vice-presidente, tem que estar envolvido com foresight em algum nível. Ele tem que ser a pessoa que banca, ele tem que entender que isso é importante e tem que facilitar isso para a comunidade. Ele tem que nomear pessoas ou um departamento que vai capitanear isso, pode ser o departamento de inovação, pode ser o cara de finanças, se for esse seu caso, pode ser o cara que está na planta de produção, não interessa, você vai olhar isso e vai falar assim, o cara tem aptidão para isso, vou
vai investir, vai procurar, vai ler, de repente, às vezes, até pagar uma consultoria para facilitar essa conversa para você, porque a gente sabe que, às vezes, santo de casa não faz milagre, trazer alguém de fora para trazer uma perspectiva que você está querendo iniciar dentro de uma empresa é válida, faz ali uma conversa de uma manhã e faz um roadmap à tarde, já é uma prática de futurismo, já é. Eu tinha pensado, aqui a gente está falando de IA, né? Uhum. Como a IA pode ajudar nesse processo de foresight para a empresa? Tem como a gente... Porque o que acontece? Qual é o grande problema da maioria das empresas, né? Maioria eu digo porque aqui eu tô... que o Movimento Brasil são micros e pequenos empreendedores. E o que é o grande problema? O orçamento. Tem como começar alguma coisa com o mínimo orçamento possível? Porque eu digo assim, quando a gente fala de sustentabilidade, eu falo, cara, tem um monte de ação que tu podia já fazer interno antes, para depois tu chegar no momento de investimento, né? Porque uma das coisas que a gente enfrentava, falava com a galera, é que, isso aqui é coisa de grande empresa, de capital aberto. Eu falei, brother, tem um monte de situaçãozinha aqui simples que tu já consegue trazer. Obviamente, quando tu vai crescendo, tu vai exigir um nível maior, mas tu não vai trabalhar que nem uma grande empresa, então tu não vai fazer a mesma coisa. Tem alguma dica e como a IA, de repente, pode facilitar esse processo de entrada com baixo custo? Tem. E aí eu acho que a resposta-chave está em como você utiliza a IA. É isso que eu tenho visto na minha prática pessoal e de profissional. Acho que as pessoas estão muito acostumadas a usar a IA para traduzir texto, para escrever um e-mail. Não, você tem que fazer a IA produzir coisas que fossem como você produzindo, né? Então, o prompt é a chave, tá? Vamos colocar na prática. Agora, sabendo que algumas metodologias são extensamente utilizadas, né? Você pode fazer um prompt muito direto e descritivo para uma IA e fala, olha, a minha empresa trabalha nesse setor, a gente tem tanto de faturamento mensal ou anual, gostaria de avaliar a possibilidade de crescimento para outra área ou para outro tipo de negócio, que seja colivente ou similar ali, que utilize a mesma tecnologia que hoje eu tenho, ou as mesmas capacidades, e gostaria de utilizar metodologias de futurismo. Cite para mim aí algumas metodologias, o porquê que cada uma delas é aplicável, sabendo que o meu time tem 10 pessoas. Eu não tenho dinheiro para ter um consultor. Eu gostaria de fazer um workshop de um dia com a minha equipe. O que eu deveria usar em cada hora desse workshop? Quais são os outcomes de cada uma dessas horas? O que cada um vai precisar fazer? Como que eu produzo um roadmap? A inteligência artificial, acredite, ela vai trazer todo esse roteiro pronto para você. E você vai adaptar. Em vez de você sair do zero, ler, reler, montar e testar e não sei o quê, ela já vai trazer as práticas que são bem-sucedidas. Olha lá, oi! Ela já apareceu em alguns episódios. E aí você não começa do zero, você já começa de algo que alguém já aprendeu, já rodou, já testou e já provou que é utilizável. E detalhe, né? Acho que mudança de mentalidade não custa. Né? O primeiro passo acho que é muito mais trabalhar a si mesmo do que... Eu sempre digo que a ferramenta ela vem para te auxiliar, mas primeiro ponto tem que estar disposto. Não, hoje mesmo, eu falei para vocês que eu utilizei a minha IA aqui para dar um outline do que uma empresa poderia fazer. A primeira coisa que ela colocou, estabelecer mentalidade de futuro no time de liderança. Ações. Eu estou lendo ipsis literis aqui, tá? Ações. Conduzir um workshop de 2 ou 3 horas com os fundadores ou com a liderança, em que se apresente o conceito do futurismo. Porque se esses caras não comprarem isso, tá fadado a falir. Você nem começa, né? E aí você começa a pensar,
o que é aquilo que eu comentei, né? Uma auditoria de assumptions, como é que assumptions em português é? Suposições, né? Ou de uma auditoria de coisas que hoje você faz. E se isso aqui desaparecer? Como que você se vê daqui 3 anos? Como que você se vê daqui 5 anos? E vai aumentando, né? E aí, identificar um plano, um horizonte de plano. Se a minha empresa faz algo que as pessoas consumem hoje, daqui uma semana, daqui 10 dias, o meu plano, meu horizonte não pode ser 20 anos. É muito longo. No máximo, uns 3, 5 anos, tá bom. O meu futuro é de 3 a 5 anos. Agora, se eu trabalho com uma empresa que, sei lá, Faber-Castell da vida, que depende da produção de madeira, precisa de 50 anos para o negócio crescer. Exatamente. Entendeu? O horizonte é determinado pelo seu tipo de negócio, né? E aí, qual que é o deliverable disso? Você tem uma lista das principais condições críticas para o seu negócio e das principais comprometimentos. A gente vai fazer isso, porque se a gente não fizer, isso aqui vai morrer, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Tu acha que vai chegar um ponto que futurismo ele vai ser comum nas empresas ou tu acha que ele sempre vai ser um diferencial? Ai, que pergunta difícil, é uma pergunta de futurismo, né? Eu acho que se fosse algo que já fosse massificado, e aí a gente tem que colocar em perspectiva o horizonte de tempo, né? O futurismo está aí há mais de 50 anos. Então, se a gente ainda está discutindo o porquê fazer futurismo, significa que isso ainda não chegou, não foi capilarizado para a massa, tá? Só que quem usa está sobrevivendo no mercado. E aí, independente se é pequeno, se é grande, se era pequeno e se tornou grande, está ali. Então, ele está provado como uma prática benéfica. Se isso vai ser massificado e tudo mais daqui 100 anos, há um question mark. Eu acho que tem grandes possibilidades. Tanto que existem cursos de graduação em universidades de futurismo. Então, assim como hoje a gente tem alguns cursos de graduação de felicidade, né, o cara se forma em felicidade. A gente fez um podcast com um PhD em felicidade, que mora na Europa. Então, tem um cara em Curitiba que faz um congresso de felicidade, inclusive, em Curitiba. Super legal. E é uma loucura, quem olha de fora, eu tinha um preconceito. E olha que era da área de sustentabilidade. Eu falei, mais uma coisa. Vamos abraçar a árvore. Não, não é isso. Mas quando começa a entender também que tem fundamento. Tem total fundamento, né? Eu acho que tem grandes chances de, sim, ser uma prática que seja uma prática comum. Assim como, sei lá, estabelecer um RH da vida, né? Uma coisa. Eu vejo que seria mais. Eu acho que vai se passar por esse passo. Eu acho que ele vai passar meio que nem, na minha visão, inovação e sustentabilidade. Ter uma área, mas ele vai ter que ser algo meio que depois transversal, tipo uma skill. Vai ter que ser. Não, porque o futurismo ele não tem barreira. Esse é o ponto. E é que nem eu falo da IA, eu falo, cara, IA, tipo, a galera não entende de cara, ela vai ser que nem um Excel, não é? Não, eu falo assim, não é porque tu usa a ferramenta, tu vai ter que saber fazer isso. Exato. Porque essa nova geração, ela já vai vir sabendo fazer. Exato. Então, assim, tu precisava saber de Excel, agora esquece o Excel que tu sabia e tu precisa saber sobre vibe coding, tu vai ter que saber, tu vai ter que produzir por um 6. Exato. 7. É isso aí. E aí, entenda que se eu estou sempre procurando eficiência, rapidez e tudo mais, a habilidade de consumir esse material e traduzir em estratégia e ações, nós estamos sempre sendo puxados a ser mais rápidos, mais eficientes, a consumir maior quantidade de dados para fazer a estratégia, para fazer tomada de decisão, para conduzir um negócio, certo? Uhum. É isso. É isso que o futurismo faz. Ele vai. Imagina,
olha que legal, agora eu vou dar uma ideia. Imagina se eu produzo uma ferramenta de IA que roda uma metodologia de futurismo e te cospe ali um roadmap baseado no prompt que você vai dar. Olha a ideia, Rafa. Olha a ideia para né? um business. É. Samantha, deixa, a gente está chegando mais para o final. Deixa eu te perguntar uma questão, assim, bem de final mesmo. Pô, encerrando essas 3 frentes que a gente fez aí, essa mini temporada, se tu tivesse que deixar uma dica prática sobre Foresight, qual seria? A primeira coisa, comece a estudar o assunto. E estudar não precisa ser ler, não precisa ser... Estuda a sua maneira. Eu gosto de leitura, eu gosto de ler, e eu gosto de fazer minhas anotações, eu faço meus esquemas e tudo mais. Também, meus amigos falam que eu sou da época da história, eu tenho caderno, né? Não, eu faço esquema, eu faço desenho, e tal. Quando eu imprimo as coisas, eu gosto de imprimir, e aí faço as minhas anotações ali também. Mas eu tô mudando um pouco também, estou assistindo muito podcast. Uhum. Estou assistindo muito podcast, palestra gravada e tudo mais, porque é algo que eu consigo consumir uma grande quantidade de informação, às vezes fazendo outra coisa, às vezes correndo, sei lá, eu não corro, tá? Vê, pensa, mas lavando uma louça, né, fazendo qualquer outra coisa. E faça uma imersão nesse assunto. Procure se cercar de bons autores, de bons estrategistas de futuro, para você entender um pouco do que é feito, e aos poucos vai mudando a sua mentalidade. Não se preocupe muito com a prática. Eu acho que é esse um dos principais erros de algumas organizações e pessoas. Tá todo mundo, mas como é que eu pratico? Como é que eu coloco isso? Não sei o quê. Não. A prática, o legal do futurismo é isso. A prática ela é muito ajustável. Ela é muito customizada para aquilo que você quer fazer. E não existe resposta errada. E ao começo, hoje eu estava falando com um amigo meu, trocando de assunto, mas acho que ela meio que encaixa, assim, que eu pratico meditação há bastante tempo, né? E aí ele veio me perguntar que ele estava com umas crises de ansiedade, e daí eu escuto muito podcast também, e aí eu disse, cara, tem esse aqui que para mim é toda manhã, eu disse para ele, sabe? Só que, sei lá, já tem mais de 400 episódios. E aí ele falou, mas qual que eu começo? Eu falei, cara, para quem tá começando, começa com qualquer um. Tipo assim, tu não tem aprende, porque começa a entender, porque, mas eu não consigo ficar tanto tempo, minha cabeça... Daí eu falei, cara, é justamente por isso que tu deve começar. Porque se tu fosse bom, tu não precisava disso. Exato. Então, assim, eu dei o exemplo justamente nisso, né, que ele treina, e eu falei, cara, quanto tempo tu levou para ficar forte desse jeito? Não foi na primeira vez, não foi na segunda, não foi na terceira, mas tu tinha que começar. É um Começa, processo. vai ali, e eu acho que é muito mais nesse sentido, o que eu preciso fazer? Pega qualquer conteúdo, porque tu não sabe nada. Exato. E se eu for um empresário, por exemplo, se eu for um empresário que está pensando em aplicar isso e tudo mais, ou alguém que lidera um time de inovação e tudo mais, faz aos poucos, faz uma discussão. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar com propriedade intelectual, um dos maiores desafios que eu tinha era fazer as pessoas entenderem como ler uma patente. Aí, o que eu fiz? Eu fiz tipo um clube do livro da patente. A gente pegava uma patente, e aí a pessoa destilava aquilo lá, e aí você via a pessoa, mas eu não entendo, é chato, não sei o que. Tá bom, vou te ensinar uma metodologia. Para quem não sabe, ler patentes começa-se do final. É ali que você vai entender o que o cara está querendo fazer. E aí depois você vai procurando no texto os exemplos que ele coloca ali nas reivindicações. Você vai desmistificando. Aí, tá bom, beleza. Tá, como é que isso daqui me ajuda no meu desenvolvimento? O cara já ensinou o que ele fez, o que dá certo, o que não dá certo. Você precisa começar do zero? Exato. Tira o ego. Sabe que num desses episódios que estava de meditação, estava falando sobre isso, né? Que daí ele tá falando, porque eu tenho que fazer isso. E aí ele falou, o primeiro passo é sair do ego, de tu achar que tu sabe as coisas, e aprende com o que funciona. Exato. Já funciona. Tu só vai conseguir criar uma coisa nova depois que tu entender da prática, né?
porque aí tu consegue ter uma visão. Eu usei isso até para inteligência artificial, né, no papo que eu estava tendo com o pessoal, que é, primeiro faz o que está todo mundo fazendo. Pega ali um vídeo do YouTube e executa exatamente o que aquele cara fez. Ele, aqui o passo a passo que eu criei isso. Faz a mesma coisa. Mas eu não concordo. Cara, não tem problema, só faz. Porque quando tu pegar as manhas, aí sim, tu pode mudar, jogar para cima, jogar para baixo, mas o primeiro passo tu precisa entender, ali tá funcionando. Não é o melhor jeito, pode ser que não seja, mas de repente era o jeito mais fácil para tu começar. Eu acho que é meio que nisso, né? Desperta curiosidade. É. Então, assim, você pode falar de futurismo num almoço. Ai, cara, você sabe que eu estava lendo um relatório, ou eu estava vendo um vídeo, a pessoa falou que já tem, você acredita que já tem, você acredita que já tem tecnologia em que o morto recebe você no próprio funeral? A pessoa fala, sério isso? É sério, olha, eu vi isso aqui, você olha, não sei o que. Então, assim, você começa a trazer esses elementos de curiosidade para aplicar algumas coisas, para gerar interesse seu próprio, mas também para entender de onde que essas ideias malucas vêm, né? É isso. Bom. Samantha, foi incrível te receber nesses 13 episódios aí. Eu te agradeço. Bater esse papo. Com certeza, para mim, foi bem importante. É um assunto que eu gosto bastante. Estou aprendendo muito, né? E poder disponibilizar com a gente teu conhecimento, né? Obrigado. Não, perfeito. Vamos ali. Eu posso passar todos esses casos que eu citei aqui, os links da Shell e da Embrapa e tudo mais, eu te passo depois para a gente colocar ali no episódio. E quem quiser falar comigo, eu hoje estou mais como curiosa mesmo do futurismo, aplico algumas coisas nas análises que eu faço, mas estamos aí, estou aprendendo também. Se tem alguma coisa que o futurismo me ensinou, você nunca sabe, você sempre está aprendendo. Isso é importante. Lifelong learning. Exato, exatamente. Então tá, pessoal. Obrigado para vocês que ficaram aí, acompanharam. Deem os seus feedbacks. Mensagem final. E assim, é verdade. O futuro não está escrito, ele pode ser mudado. Perfeito. Né? Então, assim, depende de nós. E, pessoal, a gente tem uma massa muito grande dentro do Spotify que não escuta, eu tenho que falar. Pessoal, se inscrevam no YouTube, porque a gente está agora trazendo um movimento para lá. Estamos começando e espero que vocês gostem também do que a gente vai trazer de conteúdo por lá. Mas se você só pode escutar no Spotify, é melhor do que nada, porque é o que a gente está falando. Porque acho que muita gente usa justamente isso que tu está falando, de microlearning, né? Nos momentos. Eu, particularmente, é isso. Eu para mim, sou muito mais consumidor de Spotify do que do YouTube, porque é no carro, correndo, na academia. Então, acabo que consumo muito mais. Mas a gente está migrando porque o YouTube paga mais, pessoal. Isso é importante. Exatamente. Então tá, Samantha, muito obrigado. Vamos Eu falando por aí. Isso. Qualquer coisa, só ligar. Ou não, né? O WhatsApp, porque hoje ninguém liga para ninguém. Se cuida. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.